Ok? Então tá gravando, sejam todos bem-vindos no nosso alinhamento da aula presencial. Eu sou o professor Alan e estou acompanhando essa turma de eletricista e instalador predial. Então aqui, pessoal, é o seguinte, ó, vou mostrar aqui parte da nossa tela. Então, essa é a nossa OC, que é comandos elétricos, né? E aí, de acordo com a nossa atividade, a nossa aula presencial, tá aqui o formulário da prática, certo? E nós temos aqui também, certo? Nosso momento presencial. Vou estar ampliando aqui, ó. Então, aqui, ó, nessa parte de comandos elétricos, será apresentado aí acionamentos, dispositivos e componentes, motores elétricos, simbologias, diagramas, o MIT, que é um motor de indução trifásico, né? Característica, tipos de ligação e simbologia. O que que tem nessa aula, que a gente indica para fazer nessa aula, né? O professor deverá discutir com os alunos a interpretação da simbologia, né, da lógica de funcionamento de um comando elétrico, né? E fornecer aos grupos de alunos, né, o formulário com a prática do presencial, para que eles, né, interpretem o diagrama, né, o projetinho, né, e levante os materiais necessários para a execução da partida. Na segunda etapa da aula, os grupos, utilizando o kit didático, né, que deve ter aí na escola, deverá proceder com a montagem da partida direta com reversão. E aí fica aqui já uma dica já, certo? Porque aqui é a nosso formulário da prática, tá vendo aqui, ó? Os alunos vão colocar aqui os nomes, tal, a data. Só que aí eu deixo uma dica, né? Porque como você já tem já uma longa experiência, É, a nossa primeira matéria foi um alinhamento, né? Certo, de matemática básica. Então, a gente teve esse alinhamento da matemática básica, sobre porcentagem, regra de três, né? Certo? E no momento presencial, aí a gente não pôde fazer esse alinhamento, que nós tivemos aqui umas atividades aqui na escola, tá? Peço desculpa aí para vocês. Mas aqui a gente vai estar acompanhando, né, todos os momentos presenciais. Aqui neste caso, seria o aluno para ele montar tanto circuito de força como circuito de comando. Então, um disjuntor aí trifásico, né, um disjuntor, né? E aí, para sistema de proteção, e aqui nós temos aqui o primeiro contator, e o segundo contator, né, um relé térmico e o motor trifásico. No caso do comando, né, nós temos disjuntor monofásico, o contato 95-96, a botoeira B0 na cor vermelha, né, certo? Contato 1 e 2 fechado. A botoeira aberta é 13 e 4. Nós temos aqui o contato de intertravamento ou contato de segurança, né? Na hora que esse motor, na hora que esse contator é acionado no sentido horário, por exemplo, certo? Não pode ligar aqui, no sentido anti-horário, senão fecha um curto-circuito. Então, aqui a gente indica como segurança colocar esse contato de intertravamento. Na hora que liga o K1, aqui abre, evitando que o K2 entra. Na hora que liga o K2, aqui vai abrir, que é o contato fechado de K2, evitando que o K1 entre. Ou seja, essa é uma partida direta com reversão. O motor vai girar no sentido horário, no sentido anti-horário. E aí, eu deixo uma dica. Na aula presencial, eu indicaria que não, que os alunos não montassem esse sistema de partida. Por quê? Porque eles ainda estão tendo
teve só a parte da matemática básica, mas eles não aprenderam o que que é uma tensão elétrica, o que que é uma resistência elétrica, o que que é uma corrente elétrica, ou seja, a eletrotécnica básica, certo? Então, já assim, de antemão, eu indicaria que o professor fizesse o seguinte, certo? Lá na aula, no momento presencial, não montasse os equipamentos, não ligasse os equipamentos, e sim fizesse o seguinte: olha, esse aqui é o disjuntor, certo? E o disjuntor ele protege contra curto-circuito e uma possível sobrecarga. Ou seja, explicasse cada componente que seria interessante, né, certo? Antes de ligar o equipamento. Então, aqui, ó, por exemplo. Nós temos dois contatores. Então, olha, esse aqui é o contator, tá vendo aqui, ó? E aí, o contator, nós temos contatos principais e contatos auxiliares, certo? Equipamento desligado. Então, aqui, pessoal, ó, esses contatos é onde é ligada a L1, L2, L3 ou RST, certo? E aqui nós temos o PE, que é o fio terra, certo? Nós temos que aterrar um motor para evitar um possível choque elétrico. Então, é uma proteção elétrica que nós chamamos, certo? Que é identificado pela cor verde ou verde e amarelo. E aí, depois dos dois contatores, né, explicasse para os alunos a função dos dois contatores, que um é para girar no sentido horário e o outro no anti-horário, certo? Explicasse aqui a função do relé térmico, e a função do motor trifásico. Por exemplo, motor trifásico, ó, pessoal, é esse daqui, que ele, aqui a ponta do eixo, ele pode ser conectado aqui a uma polia, que dá movimento numa esteira industrial, certo? Tora. E aqui é o circuito de comando, onde a gente tem uma parte menor de corrente, né? Aí a gente tem a botoeira aqui, tem um disjuntor monofásico. Temos o contato do relé térmico, que é o 95 e 96 aqui, certo? Tem a botoeira desliga, botoeira liga, né? Pode informar que também em determinados painéis da indústria a gente utiliza tanto a botoeira liga, desliga, como botoeira de emergência, certo? Aqui, como é uma partida direta com reversão, pode indicar para os alunos que a gente tem as duas botoeiras, uma vai girar no sentido horário e o outro sentido vai ser o sentido anti-horário, né? Então, um liga no sentido horário, quando você pressiona esse botão, vai ligar no sentido anti-horário. Então, essa é a dica que eu dou para vocês, certo? Né? E aí, seria interessante aqui, ó, aqui está a descrição do funcionamento, ó. Ao pressionar B1, né? Certo? Energiza a bobina de K1, fechando os contatos 13 e 14, que é o contato de selo, né? De K1 e, consequentemente, abrindo os contatos 21 e 22, que é o contato de intertravamento, ou contato de segurança, que é esse daqui, ó. Então, tá todo descritivo aqui, ó. Impedido que a bobina K2 seja energizada, fazendo a retenção do sistema. Acionando B2, energiza a bobina K2, fechando os contatos 13 e 14 de K2 e, consequentemente, abrindo os contatos 21 e 22, que é o contato de segurança ou intertravamento, né? Impedindo que um K1 seja energizado. E o B0 desliga tudo. Ou seja, fica a dica. Quando ele está girando no sentido horário, você pode apertar aqui, que não vai ligar o sentido anti-horário. Vai ter que desligar, depois acionar o sentido anti-horário. Pressiona aqui, vai ligar e vai girar no sentido anti-horário. Ou seja, significa que quando você pressionar B1, vai funcionar K1, mas não funciona K2. Quando eu pressionar B2 e ligar o K2, vai funcionar o K2, mas não vai funcionar o K1. Então, essa é a dica que eu dou aí para vocês. E no momento presencial, que também eu participo das aulas presencial, certo? Eu ministrei aula. Aí a gente tem que fazer, né, uma adequação, de acordo com a escola, porque eu não visitei a escola de vocês, né? Eu não sei o material que tem aí, certo?
E aí a gente tem que verificar todos os equipamentos, se tem todos os equipamentos aí, um kit didático, né? Certo? E aí fica a critério do professor que desenvolve essa aula presencial bem próximo dessa montagem, né? Que é a partida direta com reversão, que o motor vai girar tanto para a direita como para a esquerda. Bem, pessoal, esse aí foi nosso momento presencial, né, de alinhamento, né? Aqui nós colocamos aqui, ó, o aluno também tem que colocar os materiais, né? Por exemplo, ó, ele tem que colocar aqui tem disjuntor, né? Tem que colocar que tem os contatores, certo? Tem dois contatores, tem que colocar que tem um relé térmico e tem que colocar que tem um motor trifásico, certo? E aqui, ó, no caso aí, os materiais necessários, quantidade, né? Preencher a PR, né, que é a análise preliminar de riscos, né, de riscos, né, ele tem que verificar aí, né, por exemplo, o risco de um choque elétrico, certo? Os EPIs e o EPC que pode utilizar, né, para desenvolver essa atividade, certo? Né? E aí fica a dica, né, para você desenvolver essa aula presencial. Pessoal, gostaria de agradecer, né? eh, todos os professores aí da aula presencial, certo? E qualquer dúvida podem entrar em contato comigo ou pelo telefone, que vocês têm o meu telefone, certo? Pelo WhatsApp, ou pode ligar e também pode me enviar um e-mail, ok? Certo? Então eu vou dar uma ampliada aqui e vou estar finalizando a nossa aula, nosso momento alinhamento presencial, né? Agradeço aí, certo? Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode entrar em contato. Obrigado. Tchau, tchau.